ideia de você criar um novo estatuto da família, né, vem com uma reação a uma série de transformações sociais que fizeram com que novos formatos de família aparecessem, né, na nossa sociedade, que também, né, modificam os papéis sociais de gênero, a nossa forma de também pensar gênero e sexualidade, enfim, né? O que a gente vê hoje em dia, né? A gente tem, acho que pelo menos dois grandes formatos de famílias distintos que diferem daquele formato tradicional de pai, mãe e filhos, que seriam tanto as famílias homoafetivas, masculinas e femininas, como também a gente tem famílias em que o chefe é a mulher, muitas vezes sem a presença de um homem, né? E aí é interessante porque esses formatos são cada vez mais presentes e, né, eu vejo muito essa tentativa de você criar e estabelecer que família tem que ter um modelo único como uma reação a um fato que é muito mais visível, né, de você ter uma pluralidade de formatos de família. Durante uma época se acreditava que isso era resultado de uma crise da estrutura familiar. A antropologia trabalha muito com a ideia de que menos uma crise, muito mais uma releitura e vários formatos de família, alguns deles não tão novos assim. As famílias chefiadas por mulheres, elas já são muito comuns nas camadas trabalhadoras há mais tempo, né? Elas talvez estejam aparecendo mais agora, né, por, enfim, mudanças sociais que também tiraram a mulher de dentro de casa, né, e a gente passou a ter a mulher cada vez mais ocupando cargos públicos e com isso dividindo o seu tempo entre trabalho e família, né? E então assim, a gente tem, acho que essa mudança na ideia de família vem também com essas transformações sociais que modificaram né, os papéis de gênero na família. Uma outra coisa importante que é, né, para chamar a atenção, que ajuda a produzir, né, esses formatos novos de família, são o que a gente chama das novas tecnologias reprodutivas, ou seja, a possibilidade de pessoas terem filhos por vários caminhos, não mais unicamente por uma relação sexual, né? Então, assim, nesse sentido, até a medicina e essas novas tecnologias ajudaram também a produzir esses novos formatos de família, porque hoje em dia você pode ter casais homoafetivos, né, tendo filhos que são biologicamente relacionados a eles, quando há 20, 30 anos atrás isso não seria possível da mesma maneira, né? Então, com isso, né, acho que a gente vê um pouco com uma série de transformações na medicina, na tecnologia, transformações nas relações de gênero, no mercado de trabalho, que passou a ter as mulheres trabalhando mais, como isso tudo afeta os formatos de família que a gente encontra, criando uma pluralidade maior e fazendo com que alguns setores da sociedade reajam a essa pluralidade, tentando então afirmar que existe um modelo principal, né? Aí a gente vê também uma questão das relações jurídicas e as relações de poder tentando impor uma definição única de família. Bom, um outro ponto que eu acho interessante de pensar, né, esse tema, né, que está relacionado a isso, mas de uma maneira um pouco mais indireta, é como é que essas transformações, né, tanto as transformações nos papéis de gênero, mas como as transformações ocorridas pela medicina, né, e a tecnologia médica de uma maneira mais ampla, permitiram também repensar o que significa maternidade e repensar o que significa paternidade, né?
E quando eu falo isso, eu estou querendo chamar mais atenção para o fato de que a gente tem, hoje em dia, né, maternidade deixou de ser significado apenas como, né, a mulher que, enfim, ser um laço traçado unicamente por vias biológicas. A gente já tinha, é verdade, né, nas famílias adotivas, a ideia de que a criação e o afeto podem criar esse laço entre pai e filhos. Mas o que é interessante é que mesmo essa ideia do laço biológico, hoje em dia, ela tem significados diferentes, né? Então, assim, quem é a mãe hoje em dia numa situação em que você tem uma mulher que carrega um óvulo, um gameta que não é o seu, como no caso de uma barriga de aluguel, né? A mãe é aquela que gesta a criança e que pare a criança, ou a mãe é aquela cujo óvulo dá, né, origem à criança. Uma outra coisa interessante também nesse quadro tem casos de homens inférteis, né, que se tornam pais, então, de uma criança que foi gerada não pelo seu esperma, mas por um esperma de um doador anônimo. Então, quem é o pai, né? Então, é interessante a gente pensar que, hoje em dia, até biologicamente falando, a gente tem uma série de alternativas que não existiam em outras épocas, né? Então, a mãe é aquela que é a dona do óvulo, ou é aquela que carrega a criança? Ou é aquela que cria a criança, né? O pai é o que cria a criança, ou é aquele cujo material genético está presente na criança, né? Então, essa é uma discussão muito fascinante para pensar como aí não tem, na verdade, o que a gente vê é que não tem uma resposta única, os casais, as pessoas que recorrem a essas tecnologias se apropriam dessas tecnologias e dessas ideias de maneiras particulares, né? Mas o que isso mostra para a gente é que, longe da gente pensar maternidade e paternidade como fatos da natureza, né? Na antropologia a gente vê a maternidade e a paternidade como exemplos de papéis cujos significados são culturalmente dados. Culturalmente dados, variam de sociedade para sociedade, variam de épocas para, né, de época em época, historicamente falando, né? Então, uma das coisas muito importantes para a gente pensar também, como um pouco a ideia da aula, né, é de destacar como é que família, maternidade, paternidade são ideias que carregam significados diferentes para pessoas diferentes em sociedades e épocas diferentes. Uma outra discussão que está relacionada a essa ideia né, dos significados de maternidade e paternidade é como é que dentro né, o corpo também passa a ser visto de formas diferentes. Né? A gente tem muito uma ideia na nossa sociedade que o corpo é uma base mais ou menos natural, né? E a gente vê como a reprodução, também visto por muitos autores como um fato muito natural, afinal das contas, né? A nossa espécie, o Homo sapiens, para ela continuar, ela precisa se reproduzir. Mas o que a gente vê com essa discussão das novas tecnologias reprodutivas e os formatos de família, né? Como é que a reprodução, na verdade, é um fato cultural, né? E mesmo quando a gente pensa na nossa sociedade que isso seria algo da natureza, a gente começa a pensar assim, bom, hoje em dia, então, os casais podem ter filhos sem ser por uma relação sexual, né? A concepção deixou de ser atrelada ao ato sexual. Ele pode acontecer, a concepção pode acontecer num laboratório e ele pode, né, ela pode resultar numa família de formatos muito variados, né? Então, é muito interessante porque a ideia de corpo e reprodução como fatos naturais, na antropologia, né, ela é tratada como eminentemente um fato social e cultural, né? Ela implica biologia, mas implica de uma maneira que é atravessada
por significados que são culturais, por práticas que são culturais, né? Então, acho que é interessante também um pouco para a gente lançar um outro olhar para essa questão da reprodução e da família, né? Desconstruindo essa visão de natureza que estaria presente no nosso senso comum. E mais um ponto, né, que esse seria o meu último ponto a destacar, que toda essa discussão desse novo Estatuto da Família propicia, é a própria ideia, o que é família e parentesco, né? Parentesco é um tema clássico na antropologia, que, né, os antropólogos desde o início foram prestar atenção nos vários formatos de família, muito diferentes das nossas sociedades. Mas o que é interessante é que ao longo, né, de toda a história da disciplina, e, né, não só a disciplina, mas essas transformações sociais que eu estou falando, elas ajudam a problematizar aquela visão, que é uma visão muito comum na nossa sociedade, que a descendência é o laço que, né, une as gerações, e uma descendência que é pensada na ideia do compartilhamento de substâncias biológicas, DNA, sangue, né, material genético, enfim, os termos são diferentes, mas uma das coisas que essas mudanças né, que vem com as novas tecnologias reprodutivas, ela provoca essa discussão de que o parentesco pode ser pensado de N maneiras, né? E essa ideia da biologia, ela é mais um elemento que, como eu falei ainda há pouco, tem significados diferentes para as pessoas, né? Mas, assim, o que a gente vê é que o parentesco, longe também de ser um laço fixado, digamos assim, na concepção ou na reprodução, ele é muito mais um laço que é constantemente mantido por várias práticas, desde práticas de nutrição, de cuidado, né, a ligação afetiva, práticas de nomeação também, e aí o elemento biológico, que foi por onde eu comecei, né, é simplesmente mais um elemento que, como eu falei, ele pode ganhar significados diferentes, né? Então, numa determinada situação, por exemplo, a gestação, numa situação de barriga de aluguel, ela desaparece, porque a mulher que carrega o filho depois vai sair de cena e a mãe vai ser aquela que vai criar o filho, né? Numa situação de uma gravidez comum, já a gestação ela é fundamental para a maternidade. Enfim, tudo isso para mostrar que a ideia de parentesco, né, que é o cerne dessa questão do novo Estatuto da Família, ela pode ser definida de várias maneiras na nossa sociedade. Com certeza, o parentesco é definido de maneiras diferentes em muitas sociedades, né, através do tempo também. Então, é importante a gente reter que essa discussão que surge agora, ela também faz sentido num contexto de muitas transformações sociais e culturais, né? E mais do que tentar fixar um modelo, é interessante a gente pensar no que esse debate está dizendo sobre a sociedade em que a gente vive.